O que era para ser uma simples conversa sobre educação, terminou como um dos embates mais tensos e comentados da televisão brasileira. Nicolas Ferreira e Xuxa protagonizaram um confronto tão intenso que o estúdio mergulhou em um silêncio absoluto. O que começou como uma troca de ideias virou uma verdadeira batalha de palavras. Quando Xuxa lançou uma provocação direta, Nicolas não recuou, ele respondeu com ainda mais firmeza. E o que aconteceu a seguir pegou todos de surpresa. Antes de te contar como esse embate terminou, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história é daquelas que você precisa ver até o fim. Agora, veja como tudo aconteceu. Underline, 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 underline. O clima no estúdio, que deveria ser leve e descontraído, começou a mudar logo nos primeiros minutos. A proposta inicial era clara: um debate sobre educação e políticas sociais. Mas o que ninguém esperava era que essa conversa se transformaria em um verdadeiro campo de batalha. De um lado, Nicolas Ferreira, um político jovem e conhecido por suas opiniões fortes e diretas. Do outro, Xuxa, uma das figuras mais influentes da TV brasileira, com décadas de experiência e uma forte postura na defesa das causas que acredita. No início, tudo parecia tranquilo. Ambos compartilharam ideias sobre o futuro dos jovens e a importância da educação. Mas, aos poucos, algo mudou. Xuxa, que até então mantinha um tom cordial, passou a encarar Nicolas de forma mais intensa. Seu olhar era diferente, carregado de um brilho provocador, como quem espera a oportunidade certa para atacar. Nicolas percebeu. Ele manteve a postura firme, atento a cada palavra, como um jogador de xadrez esperando o próximo movimento do adversário. O público, que até então acompanhava calmamente, começou a sentir que algo estava por vir. E veio. Xuxa inclinou-se para a frente, cruzou os braços, e com um leve sorriso no rosto, disparou. Você não acha que seus discursos são conservadores demais para a realidade dos jovens de hoje? O mundo mudou, Nicolas, será que você não percebeu? O estúdio ficou em silêncio. Mas não foi um silêncio qualquer, foi aquele tipo de silêncio pesado, que deixa o ar denso e carrega a atenção. A plateia, que antes parecia dispersa, agora estava completamente atenta. As câmeras focaram nos rostos de ambos, captando cada mínima expressão. Xuxa manteve o olhar fixo em Nicolas, como se tivesse certeza de que havia encontrado seu ponto fraco. Ela esperava que ele gaguejasse, que perdesse o controle ou que tentasse mudar de assunto. Mas ele não hesitou. Nicolas respirou fundo, ajeitou o microfone e se preparou para responder. Ele sabia que aquela provocação não era só uma pergunta, era um ataque direto às suas ideias e valores. Enquanto isso, nos bastidores, o clima era tenso. Os produtores trocavam olhares preocupados, prontos para intervir caso a situação fugisse do controle. Mas agora, não havia mais volta. Aquele debate havia se transformado em algo muito maior. Era um duelo de ideologias, um confronto de gerações e uma batalha entre duas personalidades fortes que não estavam dispostas a ceder. A tensão crescia, e até quem assistia de casa sentia a eletricidade no ar. Nas redes sociais, as primeiras reações já começavam a surgir. Trechos do programa começaram a circular rapidamente, com frases como Xuxa encurrala Nicolas Ferreira e Nicolas enfrenta Xuxa ao vivo, dominando as postagens. A plateia estava dividida, metade torcendo para Xuxa, metade esperando que Nicolas desse uma resposta à altura. E ele deu. Nicolas olhou diretamente para Xuxa e abriu a boca para falar. Mas o que ele disse, ninguém esperava. O estúdio inteiro parecia estar suspenso no tempo. O olhar fixo de Xuxa, o silêncio quase opressor e o ar carregado de expectativa deixavam claro, todos ali estavam prendendo a respiração, aguardando para ver como Nicolas Ferreira reagiria ao golpe inesperado. A pergunta de Xuxa não foi por acaso. Ela havia escolhido aquelas palavras com precisão cirúrgica, uma provocação cuidadosamente calculada para testar os limites do jovem político. Xuxa sabia o que estava fazendo. Seu sorriso, discreto, crescia lentamente, como se já antecipasse a fragilidade do oponente.
Ao longo de sua carreira, Xuxa havia enfrentado diversas personalidades e, com seu carisma e autoridade, sempre saía vitoriosa. Para ela, Nicolas era apenas mais um jovem teimoso que precisava de uma lição de realidade. O mundo havia mudado, e quem não acompanhava essa mudança, na visão de Xuxa, ficava para trás. Pelo menos, era isso que ela queria que o público acreditasse. Mas Nicolas não piscou. Ele manteve os olhos fixos nela, firme como uma estátua. Seus dedos apertavam o microfone com força, e sua expressão séria revelava que ele estava absorvendo cada palavra, não apenas ouvindo, mas calculando sua resposta. Nicolas sabia que não havia espaço para erro. Qualquer deslize seria usado contra ele. O jogo psicológico estava armado, e Xuxa sabia como jogar. As câmeras capturavam cada detalhe. O leve arquear das sobrancelhas de Xuxa, o tom mais enfático de sua voz, o brilho nos olhos dela ao fazer a pergunta, como se dissesse, eu te peguei. Do outro lado, Nicolas continuava firme. Postura rígida, olhar inabalável, um sinal claro de que ele não se deixaria intimidar. A plateia estava dividida. Para muitos, Xuxa era a voz da modernidade, uma figura progressista que defendia mudanças sociais com paixão. Para outros, Nicolas simbolizava resistência, um defensor ferrenho dos valores tradicionais que, segundo ele, estavam sendo desconstruídos. Ali, no palco iluminado, não eram apenas duas pessoas discutindo, eram duas visões de mundo colidindo diante de milhões de espectadores. O apresentador tentou intervir, visivelmente nervoso, mas era tarde demais. A tensão já havia tomado conta do estúdio. Xuxa não recuou. Seu olhar continuava fixo, penetrante, como se dissesse: e agora, Nicolas? O que você tem a dizer? O tempo parecia desacelerar. O público se inclinou para frente nos assentos, ansioso para ouvir a resposta. A resposta que poderia mudar tudo. Nicolas inclinou-se para o microfone, ainda sem desviar o olhar. O silêncio se prolongou, uma pausa calculada, milimetricamente pensada para criar impacto. Então, com um tom firme e controlado, ele disparou. O mundo mudou, mas valores como respeito, trabalho e família não mudam. O que acontece é que muita gente quer destruir tudo isso e chamar de progresso. A frase cortou o silêncio do estúdio como uma lâmina afiada. O impacto foi imediato. Algumas pessoas na plateia arregalaram os olhos, outras soltaram murmúrios, parte de surpresa, parte de aprovação ou reprovação. A tensão não apenas havia crescido, ela havia explodido. Xuxa ainda sorria, mas seu olhar entregava algo mais, incômodo. Aquilo não era uma resposta genérica, evasiva ou defensiva. Nicolas não apenas rebateu a provocação, ele devolveu o ataque, de forma ainda mais intensa. E pior para Xuxa, ele havia transformado a discussão em algo muito maior. Nicolas não estava apenas se defendendo, ele estava atacando diretamente o discurso progressista que Xuxa representava. O apresentador tentou, mais uma vez, interromper e acalmar os ânimos, mas agora, não havia mais como controlar aquela situação. A plateia estava inquieta. As redes sociais já fervilhavam com mensagens exaltando ou criticando cada palavra dita no programa. O que havia começado como uma simples discussão sobre educação, havia se transformado em um dos embates mais tensos e comentados da TV brasileira. E o que aconteceu depois, deixou todos ainda mais surpresos. O silêncio pesado que havia tomado o estúdio foi quebrado pela voz firme de Nicolas. O problema não é a mudança, mas sim o que estão tentando destruir em nome dela. Seu tom era seguro, sem sinais de nervosismo. Ele falava como quem não apenas sabia o que estava dizendo, mas também para quem estava dizendo. Querem que os jovens cresçam sem referências, sem raízes, sem propósito. Chamam isso de liberdade, mas, no fim das contas, só querem que eles sejam uma massa de manobra. A frase pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. As câmeras focaram no rosto de Xuxa. Por um instante, ela pareceu medir as palavras antes de responder, algo raro para alguém com sua experiência. Mas Nicolas ainda não havia terminado. Se existe uma coisa que o tempo não muda, são princípios. Continuou ele, agora inclinando-se levemente para a frente. Você pode mudar a forma como as pessoas se vestem, como falam,
até como se comunicam, mas destruir família, valores e identidade não é progresso, é regressão. O tom, antes apenas firme, agora carregava um peso quase desafiador. A tensão no estúdio atingia o ápice. Nicholas não estava apenas respondendo, ele estava confrontando. A plateia acompanhava cada palavra com olhos atentos. Nas redes sociais, os comentários explodiam. O debate, que deveria ser apenas uma troca de ideias, havia se transformado em um espetáculo de resistência e choque de visões de mundo. E Nicholas, longe de recuar, apenas firmava ainda mais sua posição. Xuxa mexeu-se na cadeira. Cruzou os braços e respirou fundo. Raramente se via Xuxa em uma posição defensiva, mas ali estava ela. Diante de uma resposta forte e inesperada, Xuxa agora precisava de um contra-ataque à altura. Ela tentou disfarçar o desconforto sob um sorriso confiante. Cruzou novamente os braços, e com uma risada curta, quase irônica, disparou. Nicholas, liberdade não significa doutrinação. Sua voz agora tinha um tom desafiador, como se esperasse que ele se atrapalhasse na resposta. Liberdade significa que as pessoas podem escolher quem querem ser, sem amarras, sem medo de serem julgadas por pensamentos antiquados. A frase parecia forte, mas Nicholas não se abalou. Ele inclinou-se levemente para a frente, olhou diretamente para Xuxa e, com um tom ainda mais firme, devolveu. Liberdade não é seguir cegamente uma narrativa disfarçada de inclusão. As palavras soaram como um golpe certeiro. Liberdade de verdade significa dar aos jovens as ferramentas para pensarem por si mesmos, não empurrar ideologias que os transformam em ativistas antes mesmo de aprenderem a questionar o que estão ouvindo. Sua voz ecoou pelo estúdio, carregada de convicção. Dessa vez, a plateia não conseguiu ficar indiferente. Alguns espectadores aplaudiram discretamente, enquanto outros murmuravam entre si. O estúdio, que antes parecia apenas tenso, agora estava em ebulição. O apresentador, percebendo que a situação havia fugido ao seu controle, tentou amenizar. Vamos focar nas propostas para a educação, pessoal, disse ele, forçando um sorriso nervoso. Mas era tarde demais. O debate já não era mais apenas sobre educação. Xuxa, percebendo que recuar significaria admitir que Nicholas tinha o domínio da conversa, insistiu. Os jovens de hoje não precisam de regras ultrapassadas, disse ela, elevando o tom. Eles precisam de um mundo onde possam ser quem realmente são, sem medo de repressão. Ela gesticulava com firmeza, carregando emoção em cada palavra. Mas Nicholas não piscou. Com uma calma quase provocativa, ele olhou novamente para Xuxa e disparou. E quem define o que é ultrapassado? O estúdio congelou. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo que valores precisam ser descartados, mas será que quem está tentando destruí-los realmente sabe o que está fazendo? Aquela frase foi como uma martelada na tensão já acumulada. O clima não era apenas tenso, era explosivo. Na internet, o embate já era um dos assuntos mais comentados. Clipes do debate viralizavam com legendas como Nicholas desafia Xuxa ao vivo e Xuxa tenta desarmar Nicholas e se complica. O que começou como uma simples troca de opiniões agora se transformava em um verdadeiro confronto de ideias, e o público estava vidrado. Nicholas inclinou-se para o microfone mais uma vez, e o que ele disse naquele momento incendiou o estúdio. O problema é que nunca conseguem responder o que vem no lugar. Qual é o novo modelo de família? Qual é o novo conceito de moral? Ou será que a ideia é simplesmente destruir tudo e deixar o caos no lugar? Seu tom era calmo, mas cada palavra era um golpe preciso, afiado como uma lâmina. O que deveria ser uma conversa amena sobre o futuro dos jovens havia se transformado em uma verdadeira batalha de titãs, e agora o estúdio estava em chamas. A tensão era quase insuportável. A plateia estava paralisada, alguns com olhos arregalados, outros cochichando entre si. O apresentador mexia-se inquieto na cadeira, claramente desconfortável com o rumo que a conversa havia tomado. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares tensos, tentando decidir se deveriam interromper o debate ou deixá-lo seguir. Mas o que ninguém esperava era o que estava prestes a acontecer, um desfecho impactante que ficaria marcado na história do programa.
Underline, 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 underline. O embate havia ultrapassado qualquer expectativa. As expressões dos convidados, da plateia e até do próprio apresentador revelavam a pressão crescente no ar. O que deveria ter sido um debate civilizado agora parecia um verdadeiro campo de batalha ideológico, sem espaço para meias palavras. E naquele momento, não havia mais como voltar atrás. Xuxa percebeu que precisava encerrar a discussão antes que perdesse completamente o controle da narrativa. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira e, em um tom mais conciliador, tentou apaziguar o clima. Bom, cada um tem sua visão de mundo, e o importante é que todos possam se expressar. Sua frase soou como um convite para encerrar a conversa ali, um claro sinal de que ela queria mudar de assunto. Mas Nicholas não deixou barato. Ele sorriu de canto, um sorriso discreto, mas carregado de ironia, e respondeu com um tom ainda mais cortante. Desde que essa expressão não vá contra a sua, certo? Xuxa ergueu as sobrancelhas, surpresa. Nicholas continuou. Porque ultimamente, liberdade de opinião só vale quando concorda com um determinado discurso. Se eu penso diferente, sou retrógrado. Se eu questiono, sou intolerante. Mas, no final das contas, quem realmente está tentando impor um pensamento único? O golpe foi direto, e o silêncio que veio depois foi ensurdecedor. O apresentador mexeu-se desconfortavelmente na cadeira. Nos bastidores, a produção trocava olhares desesperados, tentando decidir se era hora de cortar para o intervalo. Mas a internet já estava um passo à frente. Os espectadores, atentos a cada detalhe, começaram a transformar o debate em uma verdadeira guerra virtual. Clipes do embate eram compartilhados em tempo real, cada lado defendendo suas ideias com fervor. Comentários pipocavam na tela. Nicholas foi genial. Xuxa tentou atacar, mas acabou exposta. Isso não foi um debate, foi uma guerra de ideias. Xuxa forçou um sorriso, tentando manter a compostura. Mas seu desconforto era evidente. O que era para ser uma provocação certeira havia se transformado em uma exposição pública de fragilidade argumentativa. Ela olhou para o apresentador, que rapidamente entendeu o recado. Infelizmente, nosso tempo está acabando, anunciou ele, tentando soar casual enquanto sinalizava discretamente para a produção encerrar a transmissão. Mas o estrago já estava feito. Quando o programa saiu do ar, os bastidores estavam um caos. Produtores debatendo o que havia saído do controle, funcionários correndo de um lado para o outro. Nicholas saiu do estúdio sem demonstrar qualquer abalo. Xuxa, por outro lado, estava visivelmente irritada, conversando com a produção sobre o rumo inesperado que a entrevista havia tomado. O que deveria ter sido apenas mais um debate na TV havia se transformado em um dos momentos mais comentados do ano. Underline, 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 underline. E o impacto foi imediato. As manchetes explodiram nos portais de notícia. O vídeo do embate disparou no YouTube, dominou as redes sociais e virou pauta em diversos programas de TV. Mas uma pergunta pairava no ar. Aquele confronto foi apenas um choque momentâneo, ou o início de algo ainda maior? O embate entre Nicholas Ferreira e Xuxa expôs muito mais do que uma simples troca de ideias. Ele revelou um verdadeiro choque de gerações, de valores e de visões sobre o futuro. E no final, ficou uma questão inevitável. Será que a liberdade de expressão realmente existe para todos, ou apenas para quem segue a narrativa dominante? Independente do lado que você esteja, uma coisa é certa. Esse debate não acabou aqui. E você? O que acha? Quem saiu por cima nessa discussão? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma outra história que vai te deixar vidrado.